Dentro do hangar do aeroporto de Lagos, uma multidão silenciosa de engenheiros circundava um enorme motor a jato prateado, apoiado sobre um suporte com rodas. O carrinho de ferramentas vermelho estava aberto. Um relógio na parede fazia o tic-tac alto demais. Um bilionário de terno azul marinho conferia a hora outra vez. Engenheiros enxugavam o suor. A segurança vigiava as portas. Então, uma voz clara cortou o silêncio. Se me permitirem, eu conserto. As cabeças se viraram para a porta aberta do hangar. Uma jovem estava ali vestida com um traje rasgado, o cabelo desgrenhado pelo vento e pelo calor. Parecia magra como quem vinha pulando refeições. Graxa manchava seus dedos e seus olhos brilhantes e firmes não olhavam para nada além do motor. Risos quebraram a tensão. "Está brincando?" perguntou o engenheiro Sam, meio sorridente e meio cansado. Sam era especialista em manutenção, reparo e revisão de jatos. Tinha trabalhado em aviões privados por 20 anos. "Estamos nisso há 6 horas. Um de seus engenheiros balançou a cabeça. Quem deixou ela entrar? Outro gritou para a segurança. "Por favor, tirem-na daqui." 2 guardas avançaram. Mas o homem de terno azul marinho, Andrew Jacobs, bilionário, CEO e dono do elegante Bombardier Challenger, estacionado do lado de fora, levantou a mão. "Parem." Sua voz era calma, mas firme. "No meu ramo já vi coisas incomuns. Deixem a jovem falar." Os guardas pararam. A garota deu mais um passo. "Senhor", disse ela ainda com os olhos fixos no motor. "Ouvi sua equipe comentar que houve um ruído estranho durante o pouso, como um assobio. Depois o motor ficou irregular e não acelerou direito após o desligamento. Posso ver." A boca de Sam se abriu em surpresa. "Foi exatamente isso que aconteceu", murmurou. Andrew estudou o rosto dela. O hangar zumbia com o som distante dos geradores e o leve cheiro de combustível de aviação. Do lado de fora, crianças choravam perto da pista. Dentro, ninguém respirava. "Deem a ela as luvas", disse Andrew. Um murmúrio de choque percorreu a equipe. Os guardas recuaram. Alguém entregou à jovem um par de luvas cinza limpas. Suas mãos tremeram por um instante ao colocá-las, mas logo ficaram firmes. Ela se aproximou do motor com confiança silenciosa, inspecionou a entrada de ar, passou os dedos levemente pelo chicote dos sensores e ouviu como se o metal pudesse sussurrar seu segredo. Agachou-se diante de um pequeno painel próximo à seção do compressor e bateu nele suavemente. "Você sabe ao menos o que está tocando?" perguntou um jovem engenheiro. Ela não respondeu. Pegou uma lanterna e um pequeno espelho. Aproximou o rosto do painel aberto. Ali disse em voz baixa: "Aquela braçadeira está errada. Está apertada, mas encaixada no sulco errado, o que provoca um pequeno vazamento de ar. O vazamento assobia sob carga. E aqui ela seguiu um fio com o dedo. Este cabo de sensor tem uma pequena fissura no isolamento. Está roçando contra o suporte. Quando esquenta, envia um sinal incorreto ao motor. O sistema tenta corrigir e o motor fica áspero." Sam piscou incrédulo. "Como poderíamos ter perdido isso?" "Porque um problema esconde o outro", respondeu ela. "O vazamento faz o som. O fio defeituoso faz o motor se comportar mal. Se você conserta apenas um, o problema continua." Andrew se aproximou. "Você pode arrumar." Ela olhou para ele, depois para as ferramentas. "Se me permitir." Os olhos dele prenderam os dela por um longo segundo. "Faça." O hangar mudou. A equipe passou da dúvida para a expectativa. As mãos da jovem se moveram rápidas e precisas. Ela afrouxou a braçadeira, reposicionou-a no sulco correto e apertou até ouvir um clique limpo. Cortou e reencapou o fio do sensor, colocou uma proteção e o afastou do suporte metálico para que não voltasse a roçar. Limpou a área, verificou 2 vezes, depois uma terceira. Trabalhava como quem conhecia motores da mesma forma que um cantor conhece uma canção. Sam se inclinou para a frente, boquiaberto. Seu engenheiro-chefe murmurou:
Chefe, ela pode estar certa. Tempo? Perguntou Andrew sem olhar o relógio. 17 minutos, respondeu alguém. A jovem se endireitou. O suor salpicava sua testa. Ela retirou as luvas e as colocou com cuidado sobre o carrinho. Terminei, disse. O silêncio tomou conta. Sam respirou fundo. Vamos testar, disse tentando soar firme. Mas sua voz havia mudado. Havia respeito nela agora. Andrew assentiu uma vez. Levem para fora. A equipe se moveu depressa. O suporte do motor rolou sobre o piso polido. Do lado de fora, o sol da tarde derramava ouro sobre o pátio. Um carro de apoio foi engatado. Cabos foram conectados. Cones de segurança apareceram. A equipe falava em frases curtas e cautelosas. A jovem se manteve afastada, mãos entrelaçadas, observando tudo, pronta para ajudar se a chamassem. Quem é você, Andrew? Perguntou baixinho ao lado dela. Ela abriu a boca, depois a fechou. Os olhos brilharam, mas conteve as lágrimas. Se o teste correr bem, disse suavemente, eu direi meu nome. Ele a estudou por um instante. Depois assentiu discretamente. Sam e sua equipe concluíram as verificações. Ele olhou para Andrew e fez sinal de positivo. Andrew retribuiu e caminhou até o carrinho de controle, ele mesmo, a cauda de seu terno recortada pelo sol. Colocou a mão sobre o interruptor de partida, mas parou e olhou para a jovem. Ela permanecia imóvel, o vento levantando mechas de seu cabelo. Em seus olhos havia algo feroz e silencioso, como uma pequena chama que se recusa a se apagar. Todos afastados, chamou Sam. Os cones foram conferidos outra vez. As linhas estavam livres. 2 mecânicos assumiram posições seguras. Os faróis de advertência começaram a girar, piscando em vermelho sobre a asa branca do Challenger. O ar do aeroporto parecia mais rarefeito, como se toda Lagos prendesse a respiração junto com eles. Andrew pousou o polegar no botão de partida. O relógio na parede do hangar bateu uma vez alto como uma batida de porta. Aqui vamos nós, disse. Pressionou o botão e o mundo ao redor do motor despertou. Um assobio baixo cresceu cada vez mais rápido. Números subiram na pequena tela. O som transformou-se em um fluxo suave. Depois um alarme agudo disparou. A cabeça de Sam virou para o painel. Uma única luz vermelha piscava. O som vacilou. Todos os olhares se voltaram para a jovem de vestido rasgado. Ela deu um passo à frente, olhos fixos no motor, e ergueu a mão como se dissesse: esperem, escutem. O hangar pareceu congelado no tempo. Dentro do hangar, cada mecânico, cada engenheiro, cada segurança, até o próprio Andrew Jacobs, esperava para ver se o motor ganharia vida ou engasgaria de vez. Como antes, a luz de alerta brilhava em vermelho, lançando um brilho fraco sobre a superfície metálica. O som do motor a jato oscilava subindo e descendo como se estivesse preso entre funcionar e morrer. Olivia, embora ninguém ainda soubesse seu nome, permanecia com o braço erguido. Sua voz cortou o pânico no ar. Não desliguem! Ainda não. Escutem com atenção. Sam franziu a testa. Você está louca. Uma luz de alerta significa perigo. Podemos danificar o núcleo. Se não for o núcleo, ela interrompeu com firmeza. É só o sensor recalibrando. Eu refiz a fiação. O sistema precisa de um momento para aceitar a leitura correta. Suas palavras carregavam uma calma que surpreendeu a todos. Os olhos afiados de Andrew alternavam entre Sam e a jovem. Ele já havia comandado empresas de bilhões de dólares tempo suficiente para reconhecer quando alguém falava com autoridade. E ela falava. Mantenham estável, ordenou Andrew. Sua voz silenciou qualquer dúvida. O som da turbina se suavizou. A luz vermelha piscou uma vez, depois outra. E então ficou verde. Um suspiro coletivo percorreu o hangar. O zumbido do motor transformou-se num fluxo constante e poderoso. O som da perfeição. O motor do jato Challenger estava vivo novamente. Sam recuou pálido. Um de seus engenheiros deixou cair a chave inglesa. Outro murmurou.
Impossível. Andrew abriu a boca, os olhos arregalados em descrença. Durante 6 horas, seus melhores homens haviam lutado contra aquela máquina suando, xingando, falhando. E em menos de 20 minutos, aquela garota sem teto, uma estranha com um vestido rasgado, fez o que nenhum deles conseguiu. Ele se virou lentamente para ela. Qual é o seu nome? Sua voz era quase um sussurro, mas o hangar a carregou como trovão. A garota engoliu em seco. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se manteve firme. Meu nome é Olivia Williams. O nome não dizia nada para a maioria dos engenheiros, mas o rosto de Sam desabou como se tivesse levado um golpe. Williams, ele murmurou, da Universidade Aeroespacial da Nigéria. Primeira da turma. Você é ela. Murmúrios se espalharam pelo hangar. Todos já haviam ouvido as histórias a prodígio que encantara os professores, a jovem destinada à grandeza na indústria aeroespacial. E depois, silêncio. Ela desaparecera 2 anos atrás como se a terra a tivesse engolido. O olhar penetrante de Andrew não a deixou. Explique, disse ele suavemente. E ali, sob o brilho do motor ainda girando, a voz de Olivia vacilou ao falar. 2 anos atrás, meu pai acordou uma manhã e anunciou que ia se casar com uma segunda esposa. Minha mãe não suportou. Envenenou a comida dele e, quando ele desmaiou, ela comeu o mesmo prato. Disse que preferia morrer com ele a ver-se traída. Sua voz tremia, mas ela continuou. Eu era filha única. Tinha 20 anos recém-formada, prestes a começar o emprego dos sonhos numa das melhores empresas aeroespaciais do mundo. Mas quando os 2 morreram na minha frente, eu desmoronei. Não conseguia encarar a vida. Cancelei as entrevistas. Joguei meu celular fora. Andei sem rumo até me perder por completo. Acabei nas ruas mendigando para sobreviver. O hangar estava silencioso, exceto pelo zumbido do motor. Até Sam baixou a cabeça envergonhado por tê-la ridicularizado minutos antes. Os olhos de Olivia ardiam com lágrimas. Mas todos os dias eu passava por este centro de reparo. Ficava olhando pela cerca, lembrando do futuro que perdi. E hoje, quando ouvi suas vozes, quando vi o quanto estavam perdidos, pensei só desta vez deixa eu tentar. Mesmo que me expulsem, mesmo que riam de mim, pelo menos eu não morrerei com meu sonho trancado dentro de mim. Andrew sentiu a garganta apertar. Pela primeira vez em anos, lágrimas ameaçaram surgir. Era um homem acostumado a salas de reunião, contratos e números. Mas a honestidade daquela jovem o perfurou mais fundo que qualquer discurso. A voz de Sam falhou. Você nos salvou. Salvou ele. Apontou para o jato Challenger brilhando lá fora. Nós teríamos falhado. Andrew se aproximou, os sapatos reluzentes ecoando no chão. Colocou a mão suavemente no ombro de Olivia. Você não apenas consertou meu motor. Você me lembrou por que segundas chances importam. Ele se virou para a equipe. Todos vocês viram. Lembrem-se deste momento. Sua voz ecoava com autoridade. A grandeza não tem a ver com aparência nem com títulos, tem a ver com verdade, habilidade e coração. E hoje esta jovem mostrou os 3. Olivia tremia sem saber se deveria se curvar ou recuar. Mas Andrew ainda não tinha terminado. Olivia Williams, declarou ele. A partir de agora você nunca mais precisará mendigar comida. Nunca mais andará sem teto por essas ruas. Eu pessoalmente farei o mundo conhecer seu nome. Suspiros e aplausos tomaram conta dos engenheiros. O próprio Sam aplaudia, embora lágrimas embaçassem sua visão. Olivia cobriu a boca com as mãos, tomada pela emoção. Pela primeira vez em anos, a esperança não parecia uma lembrança cruel. Parecia real. Andrew olhou para o relógio. Preciso estar em Londres em 6 horas, e não vou para lá sem você. Os olhos de Olivia se arregalaram. Senhor! Você consertou meu jato. Você voa comigo. O hangar explodiu em comemoração novamente. Sam sussurrou para sua equipe. Ela vai para Londres, no jato que salvou. Minutos depois,
Olivia estava do lado de fora do hangar, olhando para seu reflexo na superfície polida do jato. Pela primeira vez, ela não via uma mendiga. Via quem ela sempre deveria ter sido. Mas ao tocar o metal frio, seu coração acelerou de medo. Será que aquilo estava mesmo acontecendo? Ou tudo desapareceria como um sonho? Atrás dela, a voz de Andrew rompeu o silêncio. Prepare-se. O mundo está prestes a conhecer seu nome. E enquanto Olivia subia os degraus do jato particular, nenhum deles sabia que sua história estava apenas começando. A cabine do Challenger brilhava como um palácio flutuante. Assentos de couro creme se curvavam elegantemente em torno de mesas de madeira polida. Uma luz dourada e suave derramava-se do teto acolhedora, mas poderosa. Olivia sentou-se rígida perto da janela com seu vestido rasgado e os cabelos embaraçados parecendo terrivelmente deslocada naquele mundo de riqueza. Manteve os olhos nas luzes da pista lá fora, piscando para conter as lágrimas. Não conseguiu segurá-las. A porta se selou, os motores rugiram, o jato começou a se mover e o peito de Olivia se apertava a cada vibração. Ela já havia sonhado em sentar em um avião como aquele quando sua vida ainda fazia sentido. Mas nunca imaginou que estaria ali não como passageira qualquer, mas como a salvadora da própria máquina que agora os levava para o céu. Do outro lado, Andrew Jacobs reclinava-se com a tranquilidade de um homem acostumado a comandar o mundo. Mas seus olhos não deixavam Olivia. Ele a estudava como um historiador observa um livro raro e esquecido. Você trabalhou no meu jato como alguém que nasceu para consertá-lo. Andrew disse enfim com a voz firme sobre o zumbido da decolagem. Me diga a verdade. Onde você se formou? Olivia engoliu em seco. Universidade Aeroespacial da Nigéria, senhor. Me formei no topo da turma. A primeira mulher a obter distinção em manutenção de aeronaves. Andrew levantou as sobrancelhas. E mesmo assim, aqui está você com um vestido rasgado faminta. O rosto dela queimou de vergonha. Ela abaixou os olhos para as próprias mãos. A vida me derrubou. Depois da morte dos meus pais, nada fazia sentido. Eu perdi a vontade de lutar. Por um momento, o silêncio dominou a cabine quebrado, apenas pelo som contínuo dos motores. Andrew abriu um compartimento ao lado e tirou uma pequena caixa de veludo. Colocou-a sobre a mesa entre eles. Abra! Olivia hesitou, depois levantou a tampa. Dentro havia uma pulseira de ouro simples, porém radiante, gravada com as iniciais AJ. Seus lábios se entreabriram. Senhor, Andrew levantou a mão. Essa pulseira pertencia à minha falecida esposa. Ela acreditava em levantar aqueles que haviam caído. Estou passando para você esta noite, porque acredito que você não nasceu para viver nas ruas. Você nasceu para liderar. As lágrimas encheram os olhos de Olivia. Ela não conseguia se mover nem respirar. Fechou a caixa com as mãos trêmulas. Andrew se inclinou para a frente. Amanhã em Londres você vai conhecer executivos da JJ Jet Maintenance, a mesma empresa que uma vez lhe ofereceu um cargo. Eu a apresentarei como a mulher que salvou meu Challenger. Eles vão ouvir. O coração de Olivia parou por um instante. JJ Jet Maintenance. Ela havia sonhado com aquele momento 2 anos atrás, antes de seu mundo desmoronar. Tinha cortado todo o contato, enterrado seu futuro sob o luto, e agora, como um milagre, ele retornava. Senhor. E se eles rirem de mim? Ela sussurrou. O olhar afiado de Andrew suavizou. Então eles riem de mim também por acreditar em você, mas duvido que riam. Seu talento é raro demais. O avião estabilizou em altitude de cruzeiro. Uma comissária surgiu fazendo uma reverência respeitosa. O jantar está servido, senhor. Andrew fez um gesto para Olivia. Tragam as roupas dela. A comissária voltou com um vestido dourado elegante que brilhava sob as luzes da cabine e uma pequena nécessaire de higiene pessoal. A boca de Olivia se abriu em espanto. Isto é para mim?
Andrew assentiu. Você não vai entrar na reunião de amanhã em trapos. Vai entrar como quem nasceu para ser. Pela primeira vez em anos, Olivia sorriu por entre lágrimas. Ela desapareceu no banheiro da cabine. Os minutos se esticaram. Quando voltou, o ambiente pareceu se transformar. Seus cabelos, agora limpos e presos num coque elegante, brilhavam sob a luz. O vestido dourado envolvia sua silhueta magra com simplicidade e elegância, transformando-a de uma garota de rua em uma rainha. Até seus olhos pareciam mais claros, como se a esperança os tivesse polido. Andrew levantou-se atônito. Ele já tinha visto modelos em Paris, atrizes em Hollywood, líderes empresariais em Londres, mas nunca presenciara uma transformação tão poderosa. Você está, disse baixinho, parecendo o próprio destino. Olivia riu suavemente, tímida. Não me sinto como o destino. Só me sinto eu mesma de novo. O jantar seguiu com conversas calmas. Andrew perguntou sobre seus sonhos de infância, seus professores, seu amor por motores. Ela falou com paixão, sua voz ganhando vida, como se uma porta trancada dentro dela tivesse sido aberta. Ao final da refeição, Andrew se recostou os olhos indecifráveis. Olivia, quando este jato pousar, você terá uma escolha. Pode ir embora e desaparecer novamente, ou pode entrar na vida para a qual nasceu. Qual será? Suas mãos apertaram o apoio do assento, a respiração trêmula. Ela se lembrou das noites nas ruas pedindo pão, dos dias em que passava pelo centro de reparos de Sam, encarando a vida que havia perdido. E agora essa chance, uma porta que ela achava selada para sempre, se abria. Sua voz falhou, mas as palavras saíram firmes. Eu vou entrar. Não vou fugir de novo. Os lábios de Andrew se curvaram num sorriso quase imperceptível. Ótimo. Enquanto o jato cortava o céu noturno, Olivia voltou-se para a janela. Abaixo, as luzes das cidades brilhavam como constelações. Pensou nos pais, na tragédia, na traição, na dor. Pela primeira vez sentiu que eles não eram mais correntes ao seu redor. Eram sombras atrás dela. E ela caminhava rumo à luz. Fechou os olhos e sussurrou para si mesma: não vou desperdiçar esta chance. Mas o que Olivia não sabia, e nem mesmo Andrew poderia prever, era que o destino reservava muito mais para ela do que um emprego. Uma tempestade a aguardava em Londres, segredos, decisões e alguém que logo mudaria sua vida de maneiras que ela jamais imaginou. Enquanto o jato subia mais alto no céu Atlântico, Andrew ajustou a gravata, olhando pensativo para Olivia. Pela primeira vez em anos, a esperança tremeluzia em seu próprio coração. Mas lá no fundo, uma voz sussurrava: e se eu estiver errado sobre ela? E se ela fracassar? E Olivia, embora tentasse manter-se firme, sentia o estômago revirar com a mesma dúvida. E se o amanhã me destruir outra vez? O jato Challenger cruzava o céu Atlântico, levando duas pessoas cujas vidas estavam prestes a colidir com o próprio destino. As rodas tocaram suavemente a pista do aeroporto da cidade de Londres. Assim que a alvorada pintava o céu de laranja pálido, Olivia pressionava as palmas contra os joelhos, tentando acalmar a tempestade dentro de si. Cada respiração parecia pesada demais, cada pensamento alto demais. Ela havia dito a Andrew que estava pronta, mas agora que o momento havia chegado, o medo apertava sua garganta como ferro. Andrew, impecável como sempre em seu terno azul marinho, percebeu. Inclinou-se e falou suavemente: lembre-se, Olivia, habilidades falam mais alto que aparências. Não tente impressionar, apenas seja quem você é. O carro que os levou brilhava em preto contra as ruas molhadas. Os arranha-céus de Londres refletiam o sol nascente. Os olhos de Olivia iam da cidade lá fora para o reflexo trêmulo no vidro escurecido. É agora. Nada de fugir, disse a si mesma. No meio da manhã, Olivia se encontrava de pé dentro de uma torre envidraçada de aço e vidro, a sede internacional da J&J Maintenance, Repair and Overhaul. A sala de reuniões era ampla, o teto alto,
e as paredes cobertas por telas, exibindo esquemas de aeronaves e números brilhantes. Na extremidade oposta de uma longa mesa, sentava-se um grupo de executivos em ternos escuros, cada um com expressões afiadas como lâminas. Um homem de cabelos grisalhos e óculos finos ajustou a gravata e olhou diretamente para Andrew. Sr. Jacobs, esperamos 6 horas por esta reunião. Espero que tenha um bom motivo. A voz de Andrew era calma, porém firme. Tenho. Apresento-lhes Olivia Williams, a engenheira que reparou meu jato Challenger depois que seus concorrentes falharam. Sussurros percorreram a mesa. Uma mulher de blazer vermelho arqueou uma sobrancelha. Essa garota, seus olhos examinaram Olivia da cabeça aos pés, demorando-se no vestido dourado. Ela parece inexperiente. É essa a tempestade. O peito de Olivia apertou. Ela entrelaçou as mãos atrás das costas para que não tremessem. O tom de Andrew se tornou cortante. Não julguem pelo que vem, julguem pelo que ela pode fazer. O homem grisalho se inclinou. Muito bem, senhorita Williams. O senhor Jacobs fala muito bem de você, mas a habilidade num hangar na Nigéria não é o mesmo que nível internacional. Diga-nos o que exatamente você consertou no jato dele. Olivia respirou fundo. Era o seu momento. A braçadeira da seção do compressor estava presa no sulco errado, criando um vazamento que produzia um assobio sob carga. Ao mesmo tempo, o isolamento de um fio do sensor estava rachado. O fio roçava em um suporte, confundindo o sistema e fazendo o motor funcionar de forma irregular. Um problema escondia o outro. Foi por isso que a equipe de reparo falhou. Sua voz se firmava conforme falava a paixão transbordando. Mas motores falam. Só é preciso saber escutar. O assobio era ar não núcleo. A rotação irregular era erro de informação não dano. Consertar os dois devolveu a verdade à máquina. O silêncio caiu. Os executivos a encaravam. Uma mulher mais velha com cabelo prateado preso em um coque inclinou levemente a cabeça, impressionada apesar de si mesma. Está correto. O homem de óculos franziu o senho. Qualquer um pode decorar um manual. A mandíbula de Andrew se contraiu, mas Olivia ergueu levemente a mão. Posso? Perguntou. A mulher de blazer vermelho apontou para a tela na parede. Vá em frente. Olivia caminhou até a tela onde um esquema digital de um motor a jato girava lentamente. Seus dedos pairaram sobre os controles. Me deem um cenário de falha aleatório, disse ela. O homem de óculos sorriu de lado. Você é ousada. Muito bem. Ele digitou rapidamente. A tela piscou e um conjunto de números embaralhou. Uma luz de alerta vermelha apareceu ao lado do motor virtual. Olivia analisou os dados, olhos estreitando. Não é a turbina nem a linha de combustível, murmurou. É um sensor de vibração emitindo leituras falsas altas. Ou o sensor está solto, ou o desvio de calibração está incorreto. Ela tocou algumas teclas, isolando o problema. Vejam, o padrão de vibração não combina com o estresse físico. Isso é eco de software. A recalibração resolve. Ela se virou para a sala firme e calma. Se fosse real, eu verificaria a montagem primeiro. Mas posso garantir que o motor em si está bem. A luz vermelha desapareceu. A tela confirmou o erro de calibração do sensor resolvido. A sala ficou em silêncio. A mulher do coque prateado falou primeiro. Ela está certa. Sua voz tinha peso, perfeitamente certa. O homem de óculos recostou-se pálido. Andrew permitiu-se um pequeno sorriso. Agora vem. A executiva de blazer vermelho cruzou os braços. Não podemos negar sua genialidade. Mas genialidade sozinha não basta. Liderar uma filial exige disciplina, liderança e resiliência. Andrew se levantou. Sua voz encheu a sala. Olivia tem os 3. Ela sobreviveu à perda trágica dos pais. Suportou viver nas ruas por 2 anos. E ainda carrega seu conhecimento como uma tocha que se recusou a se apagar. Se isso não é resiliência, então o que é?
A mulher do coque assentiu lentamente. Talvez seja hora de pararmos de subestimar mulheres como ela. Ela se voltou para Olivia. Senhorita Williams, se lhe dessemos Lagos, nossa maior filial na África, o que você faria? O coração de Olivia disparava. Ela olhou para Andrew e depois para os executivos. Eu a transformaria na filial mais lucrativa do mundo. Não por orgulho, mas para provar que nenhuma tragédia, nenhuma circunstância pode enterrar o verdadeiro potencial. Por um momento ninguém falou. Então, o homem de óculos suspirou e pousou a caneta. Deixem-na tentar. Não posso negar o que vi. A mulher de vermelho franziu os lábios, mas assentiu com um gesto curto. Por fim, a mulher de cabelo prateado sorriu discretamente. Bem-vinda a Georgia J. Jet Maintenance Olivia Williams. A partir de hoje, Lagos é sua. As palavras atingiram Olivia como um trovão. Lágrimas embaçaram sua visão. Ela curvou a cabeça, sussurrando. Obrigada. A mão de Andrew pousou gentilmente sobre seu ombro. Você conquistou isso. Mas ao saírem da sala de reuniões, o telefone de Andrew vibrou. Seu rosto mudou ao ler a mensagem. Rugas de preocupação surgiram em sua testa. Olivia percebeu. Senhor, aconteceu algo? Os lábios de Andrew se apertaram. Parece que nem todos estão felizes com essa decisão. Pode haver oposição esperando em Lagos. O estômago de Olivia afundou. Depois de finalmente dar o primeiro passo de volta à vida, que acreditava ter perdido, já havia alguém planejando tirá-la dela. A porta para o futuro se abrira, mas sombras aguardavam logo além. O voo de volta para Lagos foi diferente. O jato Challenger zumbia com orgulho. O mesmo motor que Olivia havia salvado agora a levava rumo a um futuro que ela jamais imaginou possível. Andrew estava sentado à sua frente com o celular vibrando sem parar, enquanto organizava os detalhes da sua nomeação. Olivia deveria se sentir vitoriosa, mas uma inquietação obscurecia seu coração. As palavras de Andrew em Londres ainda ecoavam em sua mente. Pode haver oposição esperando em Lagos. Quando aterrissaram, repórteres lotavam a pista. Flashes explodiam. Câmeras gravavam. A notícia já havia se espalhado, uma garota em situação de rua havia conseguido o que engenheiros treinados não puderam. Andrew protegeu Olivia com o braço, enquanto a segurança os guiava pela multidão. Dentro da recém-inaugurada filial da Georgia's Jet Maintenance em Lagos, o ar estava denso de tensão. O hangar reluzia com tinta fresca, equipamentos organizados com precisão. A equipe se alinhava para apresentações. Mas por trás do acolhimento polido, Olivia sentia o ceticismo. Sam também estava lá. Andrew o convidara para testemunhar os primeiros passos de Olivia como líder da filial. Seu rosto agora carregava respeito, mas também culpa por ter rido dela um dia. A lembrança pesava sobre ele. O diretor regional, Sr. Adawale, aproximou-se. Seu aperto de mão era rígido. Então é você, a jovem dos jornais, disse ele com voz fria. Preciso admitir, é difícil aceitar que alguém tão inexperiente lidere nossa maior operação na África. Olivia sustentou seu olhar mesmo com o coração disparado. Não me julgue por onde estive, mas pelo que posso fazer, respondeu em tom calmo. Murmúrios percorreram o grupo de funcionários. Alguns pareciam impressionados, outros céticos. Menos de uma semana depois, o teste real chegou. Um cliente de alto perfil relatou falha grave no motor de seu jato Gulfstream, prestes a decolar para um voo internacional. O pânico tomou a filial de Lagos. Um fracasso agora destruiria sua reputação antes mesmo de Olivia se firmar no cargo. Adawale cruzou os braços. Vamos ver o que a garota milagre pode fazer. Seu tom gotejava descrença. Olivia engoliu o medo. Tragam a aeronave. O jato foi rebocado para dentro do hangar. Mecânicos se reuniram cochichando. Olivia caminhou ao redor do motor, passando os dedos sobre o metal como se escutasse seu batimento. Fechou os olhos lembrando os anos de estudo. Os livros devorados, a paixão que nunca morrera.
Não é problema de combustível, disse após minutos de silêncio. É uma válvula de sangria defeituosa. Ela fica presa aberta sob carga, o que drena o ar que o compressor precisa. Por isso o motor falha. Sam deu um passo à frente. Ela está certa. Desta vez não hesitou. Eu vi os sinais também, mas ela explicou antes que eu pudesse. Adewale franziu o senho. Conserte então. Se falhar essa filial, falha com você. Com mãos firmes, Olivia liderou o reparo. Dirigiu a equipe ensinando enquanto trabalhava, explicando a lógica por trás de cada passo. Em poucas horas, o motor foi testado e rugiu de volta à vida perfeita. O cliente atônito apertou sua mão pessoalmente e prometeu divulgar sua genialidade. Pela primeira vez, a equipe de Lagos explodiu em aplausos por ela. Mas Olivia notou Adewale no canto com a mandíbula contraída. O orgulho dele fora ferido. E orgulho ferido muitas vezes gerava perigos. Naquela noite, Olivia estava sozinha em seu escritório. Os ecos dos aplausos ainda vibravam no hangar, mas seu coração pesava. Ela havia se provado mais uma vez. Ainda assim, o olhar de Adewale deixava claro, ele não havia terminado. Uma batida na porta. Andrew entrou, o rosto aquecido pelo orgulho. Você fez mais em uma semana do que muitos fazem em anos. Lagos está viva sob sua liderança. Olivia sorriu, mas foi um sorriso leve. Mas nem todos acreditam em mim. Ainda. Andrew suspirou. A inveja é mais barulhenta que os aplausos. Mas confie, você plantou algo que nenhum inimigo poderá arrancar. Antes que Olivia pudesse responder outra batida, Jerry entrou. O filho de Andrew era mais alto do que ela imaginava, com um sorriso gentil e olhos que a estudavam com atenção tranquila. Ele havia acabado de retornar de Londres após concluir seu MBA, pronto para reassumir como contador da empresa. Então esta é a Olivia de quem tanto ouvi falar, disse Jerry com suavidade. A mulher que consertou o jato do meu pai. E agora comanda Lagos. Olivia corou. Eu não diria que comando, murmurou. Só tento escutar o que as máquinas precisam. Jerry riu com suavidade. E as pessoas também. Acho que você escuta melhor do que a maioria dos líderes. Nas semanas seguintes, seus caminhos se cruzaram com frequência, jantares na mansão de Andrew, noites longas, equilibrando números no escritório, conversas silenciosas na varanda com vista para o horizonte de Lagos. A presença calma de Jerry acalmava os medos de Olivia, e o fogo dela, por sua vez, inspirava Jerry. Não demorou para que os sussurros começassem. Funcionários notaram o jeito como os olhos de Jerry se demoravam em Olivia e como o sorriso dela se iluminava perto dele. Certa noite, após um longo dia revisando contratos, Jerry convidou Olivia para a varanda. A cidade brilhava abaixo, faróis entrelaçando-se pelas ruas como rios de luz. Ele se virou para ela com o coração disparado. Olivia, você entrou em nossas vidas como uma tempestade. Consertou o que outros não conseguiram. Não apenas motores consertou a esperança. Eu não quero imaginar uma vida sem você. Ajoelhou-se puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia um anel de diamante que captava a luz da cidade. Você quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelas bochechas de Olivia. Durante anos ela havia sido invisível, quebrada sem teto. Agora, ali estava escolhida e valorizada. Sua voz tremia quando sussurrou. Sim. Meses depois, Lagos testemunhou um casamento como nenhum outro. A catedral resplandecia com flores e lustres. A elite da Nigéria ocupava os bancos. Repórteres se aglomeravam nos degraus da entrada. O próprio Andrew conduziu Olivia até o altar com a mão firme sobre a dela, os olhos brilhando de lágrimas. Você já foi uma garota em trapos que consertou meu jato, sussurrou. Agora você é minha filha. Quando Olivia alcançou Jerry no altar, a multidão se levantou. Ela proferiu seus votos com uma voz que carregava força e humildade. Eu me perdi na tragédia dos meus pais. Dormi nas ruas sem esperança. Mas um dia ousei dizer,
Se me permitir, eu conserto. Aquele momento mudou minha vida. Hoje não sou apenas a chefe da maior filial de manutenção de jatos da África. Estou me casando com o filho do homem que me deu uma segunda chance. Isso prova que nenhuma escuridão é tão profunda que a luz não possa nos encontrar de novo. A catedral explodiu em aplausos. Andrew chorava abertamente, levantando as mãos aos céus em gratidão. Um ano depois, Olivia embalava seu filho recém-nascido nos braços. Jerry estava ao seu lado sorrindo com orgulho. Eles chamaram o menino de Jonathan em homenagem ao pai falecido de Andrew. Ao segurar o neto, lágrimas escorreram pelas bochechas de Andrew. Ele havia construído impérios, voado por continentes, comandado indústrias, mas nada se comparava àquilo. Uma família restaurada. Um legado continuado. Olhando para Olivia, ele sussurrou: "Você foi a resposta que eu nunca vi chegando. Minha vida está completa." E Olivia, que um dia fora uma garota sem teto em trapos, agora sorria por entre suas próprias lágrimas. Ela havia encontrado seu lugar, seu propósito, seu amor. A garota que um dia mendigava restos agora era uma mulher cuja história inspirava o mundo. Qual é a sua opinião sobre essa história? De onde você está assistindo? Se esta história tocou você, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais histórias emocionantes como essa.